Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar como você mexe na planilha de métricas, como você vai planilhar os dados tanto no Google quanto no Facebook, como que você preenche a planilha, o que é cada coisinha daquela planilha, para que você tenha muita clareza na hora de preencher os dados, saber o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do cliente, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui no Drive, peguei a planilha de um cliente, tá? Então aqui, ó, essa é a planilha. Vocês vão perceber que a gente tem dois principais blocos, tá? A gente tem o bloco do resumo com as métricas, onde a gente tem aqui tanto os dados gerais, os dados do Google, os dados do Facebook, todos eles acumulados, tá? E no outro bloco, a gente tem aqui, ó, uma divisão diária, do dia 1 até o dia 31. Então, primeira coisa que vocês precisam entender é o funcionamento dessa planilha, tá? Nós vamos ter, em todos os casos, uma aba para cada mês. Então, aqui agora a gente está em julho, então a gente teria o julho 22 aqui. E depois, quando a gente terminasse o dia 31 de julho 22, a gente abriria aqui, ó, duplicaria a planilha e aí iria para agosto 22, tá? E assim até o final do ano. E aí você vai ter uma única planilha com todos os meses do ano, você podendo acompanhar dia a dia, cada mês do ano, com todas as etapas da jornada do cliente. Como assim jornada do cliente? Se você já assistiu outro vídeo, você já entendeu o que é jornada do cliente, mas eu vou aproveitar para explicar aqui de novo. Aqui, ó, na área das métricas, se vocês acompanharem, vocês vão ver que a gente tem do investimento, desde o dinheiro entrando na campanha, até quantas vezes o anúncio apareceu, quantos cliques ele recebeu. Aí, ó, vocês precisam reparar também o seguinte, a parte laranja nós preenchemos, tá? Nós, gestores, preenchemos. A parte preta são cálculos, tá? São fórmulas, elas vão acontecer sozinhas. Vocês não podem e nem devem mexer nelas. Então, uma vez que você preencha o investimento em impressões e cliques, ele vai te dar o CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões. É quanto que a gente está gastando na média a cada 1000 vezes que algum anúncio nosso é exibido. Tranquilo? Ele vai trazer também o CTR, que é a taxa de cliques. É a taxa de vezes em que o anúncio foi clicado, tá? A fórmula é a seguinte, aparecemos 1000 vezes e tivemos 10 cliques. A nossa taxa de clique aqui foi de 1%, entendeu? Então, a taxa de clique, ela mede com quantas vezes o nosso anúncio está sendo clicado. Ela evidencia a qualidade do nosso anúncio, porque quanto maior o CTR, mais qualidade o nosso anúncio está tendo, mais persuasivo ele está sendo. Quanto menor o CTR, menos eficaz ele está sendo, beleza? E aí, por fim, o CPC, que é o custo por clique. É o dinheiro que a gente está gastando na média por cada clique que a gente está recebendo, tá? E aí você vai perceber que quanto maior for o CTR, quanto melhor for a nossa taxa de cliques, geralmente mais barato fica o nosso CPC, entendeu? Porque a gente já gasta um dinheiro para aparecer. Então, se a gente já está gastando para aparecer, e se boa parte dessa galera para quem a gente aparece clica, o nosso custo fica menor. Ele fica diluído em mais cliques. Agora, se a gente aparece para muita gente e pouca gente clica, fica mais caro, porque esse custo vai ficar diluído em menos cliques. Então, ele fica mais caro. Ficou claro até aqui? Depois disso, a gente vai preencher os page views. O que são page views? Nada mais é do que visualização de página. A pessoa vai clicar no anúncio. Em 90% das vezes, quando ela estiver no Google, por exemplo, ela vai clicar no anúncio, ela vai ter que cair num site. Então, por exemplo, se aqui no dia 1 teve 44 cliques aqui, vamos supor, se eu tive aqui 50 cliques no Google e eu tive 45 visualizações de página, a gente entende que 50 pessoas clicaram no meu anúncio, mas só 45 chegaram até o site ser carregado completamente. Então, o que isso é legal? Isso traz para a gente aqui algumas informações importantes. Por exemplo, o custo por visualização de página. Então, vamos supor aqui que eu gastei, sei lá, R$65 nesse dia 1 aqui, ó. Ele automaticamente já vai me mostrar, ó, que eu tive um custo por visualização de página de R$1,44. Por quê? Eu gastei R$65 e trouxe 45 visualizações na página. Então, ele vai fazer a conta de R$65 divididos por 45. R$1,44 por cada visualização de página. E aí, ele está me trazendo também a taxa de bounce. O que é a taxa de bounce? É a taxa de abandono. Ele está me mostrando
que eu tive 10% de abandono entre as pessoas que clicaram e as pessoas que chegaram no site, entendeu? E aí, com essa taxa de abandono, você vai conseguir metrificar o quão boa a tua página tá. Se ela tá carregando rápido, se ela tá realmente boa, beleza? E aí, com isso, você vai ter muita clareza para entender se essa taxa de carregamento da página está sendo um ofensor para você gerar resultado para o teu cliente ou não, tá? Depois disso, a gente vem cá e preenche os leads, tá? Então, vamos supor que a gente teve 45 pessoas chegando e tivemos 28 leads, tá? Aqui, ó, automaticamente ele vai te dar o CPL. O que é o CPL? É o custo por lead. CPL, custo por lead. Então, ele basicamente vai pegar o total que você investiu e dividir pela quantidade de leads que você gerou. Então, se eu investir R$ 65,00 e gerei 28 leads, ele está me trazendo aqui uma média de R$ 2,32 por lead, que é exatamente o que a planilha já está mostrando aqui. E aí você, ao longo do mês, você vai conseguir ver se o teu custo por lead está diminuindo, se ele está aumentando, se a tua taxa de conversão de leads, né? O teu TX, CPL, né? TX é taxa e CPL é custo por lead. A tua taxa de conversão aqui dos teus leads, se ela tá boa ou não, entendeu? O ideal é que você tenha ali, dependendo, pelo menos 15% de taxa de conversão na tua página. Aqui nessa simulação que a gente acabou de fazer, é de 62%, tá maravilhoso, tá? E aí depois disso, ó, a gente tem o QSL, tá? É Qualified Sale Lead, tá? É leads qualificados para venda, tá? Quem é que preenche dessa parte aqui para baixo? O leads qualificados para venda e vendas e faturamento é o cliente. Você, na reunião que você vai fazer com ele, você vai pedir que ele venha aqui diariamente também, se possível, preenchendo. Por quê? Você teve 28 leads. Ele lá no acompanhamento comercial dele, ele conseguiu perceber que 14% 14 dos 28 eram qualificados. Aí ele vai preencher aqui. Aí a gente vai ter uma taxa de leads qualificados de 50% em relação ao total de leads. O custo do lead qualificado está em R$ 4,64. Entenda que tem uma diferença. A gente tem um custo de lead de R$ 2,32 e a gente tem um custo de lead qualificado de R$ 4,64. Ah, Thiago, mas como é que eu vou ajudar o cliente a perceber que o lead qualificado está em R$ 4,64. Cara, o lead qualificado é aquele lead que responde, é aquele lead que dá continuidade no processo, é aquele lead que agenda uma reunião, entendeu? É aquele lead que o teu cliente consegue levar para fazer alguma coisa melhor, tá? Em alguns casos, por exemplo, num salão de beleza, não vai ficar muito clara essa questão do QSL, tá? Como que vocês vão conseguir dividir, por exemplo? O lead é o total de leads que chegaram. O QSL são as pessoas com quem o nosso comercial conseguiu fazer contato, dar continuidade no contato, beleza? Agora, se você está trabalhando com uma indústria onde o relacionamento precisa ser mais longo, como a casa de festas, como é o caso daqui, o QSL é a pessoa que agenda uma reunião, é a pessoa que visita o local, entendeu? Você consegue separar um pouco do joio do trigo para você ter ideia da quantidade de leads qualificados que você está tendo ali. Obviamente que isso também é muito da responsabilidade do time comercial da empresa, do teu cliente, porque se o time comercial for ruim, demorar para responder, não for atencioso no atendimento, enfim, tem vários fatores que podem influenciar na nossa mentoria zero, a mentoria bônus, mentoria zero, a gente falou sobre isso lá no finalzinho, você vai entender melhor. Então você precisa também ter certeza de que o teu cliente está fazendo o papel dele, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui a parte de vendas, onde a gente vai preencher a quantidade de vendas que ele teve naquele dia e aqui o faturamento que ele teve naquele dia, tá? Então vamos supor que ele teve 14 leads, ele teve 2 vendas e aqui no caso da Casa X ele faturou 22 mil. 22 mil não, 16 mil. Eles venderam 2 festas de 8 mil cada um. Então, ele fechou 2 festas. Qual foi o custo por venda naquele dia? Foi de R$ 32,50. Qual foi a taxa de vendas daquele dia? Foi de 14%, né? 14,29%. Como assim 14,29%? Do total de leads qualificados, eles converteram 14% em vendas, beleza? E aí, com o faturamento, que foi de 16 mil reais, ele dá tanto o ticket médio, que foi de 8 mil reais, como ele também dá o ROAS. O que é o ROAS?
é uma sigla em inglês que significa Return over Ad Spent, tá? Ad é anúncio e spent é gasto. Então, é retorno sobre investimento em anúncio. Então, o que ele está dizendo? Que a gente pegou e investiu R$65 e voltou R$8.000. Então, ele está te dizendo que para cada R$1 que foi investido no dia 1, a gente conseguiu multiplicar em 246 vezes para faturar, entendeu? Então, cada R$1 virou R$246. Então, R$65 vezes 246, 246, deu mais ou menos ali, ó, os R$16.000 que a gente viu na ponta, beleza? Então, com isso, vocês vão ter uma clareza muito aprimorada dos dias e das plataformas, tanto do dia 1 do Google, do Facebook, do dia 2 do Google, do Facebook, como também de uma forma resumida do Google, do Facebook e geral. Então vai ficar muito arrumadinho para vocês conseguirem trabalhar mês a mês aí, sabendo se está melhorando, se está piorando, qual é a plataforma que está dando mais certo, de uma forma geral, como é que o trabalho com o cliente está desempenhando, e até o próprio cliente ter responsabilidade de entender que vocês estão gerando leads, e eles precisam ter o trabalho de qualificar essa galera, vender e faturar, tá? E aí vocês conseguem trazer muita dessa responsabilidade para o colo do cliente e deixar muita dessa responsabilidade do que realmente compete ao gestor no colo do gestor, beleza? Valeu, pessoal. Vamos para a próxima.